Senhor, queridos professores, alunos da Escola Bíblica Dominical, Pastor Davi Passos, aqui mais uma vez para estudarmos e aprendermos um pouquinho sobre a lição de hoje. Hoje é a lição 4 do segundo trimestre de 2025, que tem o título Jesus, o Pão da Vida. Então, vamos dar uma olhada aqui. O textuário desta lição se encontra em João capítulo 6, versículo 48, que diz: Eu sou o pão da vida. E a nossa lição nos traz a verdade prática, o seguinte texto: Jesus é o pão da vida que sacia a fome espiritual de todo ser humano. Então, nós temos aqui, a leitura em classe, que se encontra em João capítulo 6, versículo 1 até o 14. Você pode acompanhar aí na sua lição ou na sua Bíblia, que nós estaremos lendo aqui juntamente com os ouvintes. Então, diz assim a palavra do Senhor, João capítulo 6, versículo 1 ao 14. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. E Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. E a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Felipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isso para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiro de pão não lhe bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um de seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse-lhe: Está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? E disse Jesus: Mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos, pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobrejaram, para que nada se perca. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então, nesse tema, Jesus, o pão que dá vida ao mundo, ou o pão da vida. Então, nós temos aqui alguns objetivos para estudarmos esse tema, apresentados por essa lição. Que temos aqui. Primeiro objetivo é instruir a respeito do milagre da multiplicação. Então, segundo objetivo que essa lição apresenta é refletir a respeito aos desafios da fé. E o terceiro é correlacionar a necessidade do ser humano com Jesus como pão do céu. Tá? Então, temos aqui João capítulo 6, versículo 48. Eu sou o pão da vida. Então, já fizemos a leitura aqui, do texto bíblico, e agora estamos na introdução. Então, a introdução desta lição, nós temos aqui dizendo o seguinte: o Senhor multiplicou pães e peixes para saciar a fome de uma grande multidão. No entanto, ele notou que as pessoas estavam focadas apenas nas suas necessidades materiais, preocupando-se unicamente em satisfazer a sua fonte imediata. A lição dessa semana visa demonstrar que somos dependentes de Deus
E essa dependência não se limita às necessidades materiais, mas, acima de tudo, refere-se à nossa necessidade espiritual, que só o pão da vida pode saciar plenamente. Então, meus queridos, neste episódio aqui do capítulo 4 de João, né, do livro de João, no encontro aqui falando da mulher samaritana, né, desde o episódio do capítulo 4, né, falando da mulher samaritana, né, agora nós temos Jesus se revelou como o Salvador do mundo, atraindo as pessoas da aldeia de Sicar a aceitarem-no como o Messias prometido. Isso nós lemos em João capítulo 4, versículo 39 até o 42, que foi, né, a lição passada. Né? Agora nós aqui, 2 dias depois, Jesus partiu de Sicar e foi completar a sua viagem à Galileia, como fala no versículo 43 do capítulo 4. E nessa viagem, Jesus passou por Caná da Galileia e curou o filho de um oficial do rei que estava enfermo, dando apenas uma palavra ao pai do menino que estava em Cafarnaum. Jesus também, ele percebeu que a multidão o procurava por causa de seus milagres e não por causa da sua mensagem. João capítulo 4, versículo 39 até o 42. Então agora no capítulo 5 de João, o texto diz que Jesus subiu a Galileia mais uma vez porque havia uma festa dos judeus e era dia de sábado. Então, em Jerusalém, Jesus foi a um lugar que era conhecido como Tanque de Betesda, onde havia muitos enfermos esperando o mover das águas por uma ação ali angelical, para serem curados de suas moléstias, né? E naquele lugar, a Bíblia fala que Jesus dirigiu-se diretamente ao homem paralítico, que havia 38 anos ali, né? 38 anos que ele estava naquela situação. Então, ordenou que aquele homem, se levantasse, tomasse ali a sua cama e começasse a andar. E o milagre aconteceu. Capítulo 5, versículo 5 até o 8. Agora, em seguida, nós vemos os seus inimigos constantes, os fariseus, os escribas, né, o questionaram sobre a cura do paralítico num dia de sábado. E Jesus, ele deu-lhes a resposta que merecia. Versículo 9 do capítulo 5 até o 11. Agora nos versículos 16 até o 47, depois de operar este milagre, Jesus, em seu discurso, declarou-se filho de Deus, igual ao Pai. Então, as suas declarações encheram de ódio os seus inimigos e, por isso, queriam matá-lo. Então, Cristo, ele conhecia os desígnios do Pai, né? E sabia que não era a hora de ser morto pela humanidade como o glorioso sacrifício. Não era a hora. Por esse motivo, ele resolve voltar a Galileia e indo especialmente para Tiberíades, que aqui entra agora o contexto da lição que nós estaremos estudando. Então, no tópico 1, aqui desta lição, temos o seguinte tema: Jesus, a multidão e o milagre da multiplicação. Então, o primeiro tema diz assim, o primeiro ponto, a multiplicação de pães e peixes. A nossa lição, ela traz o seguinte texto. O Evangelho de João relata um dos mais impressionantes milagres de Jesus, quando ele conseguiu alimentar quase 5.000 homens com 5 pães
e 2 peixinhos. A narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. No capítulo 6, versículo 1, João começa a expressão. Depois disso, essa frase refere-se aos acontecimentos que se seguiram às palavras de Jesus dirigidas aos judeus em Jerusalém, durante a provável festa da Páscoa, mencionada no capítulo 5, que eu acabei de dar uma introdução aqui. Então, aqui nós vemos a narrativa de João sobre o milagre da multiplicação dos pães e peixes. Quando olhamos para o Evangelho de João, capítulo 6, versículo 1 até o 15, nós temos aqui que João, o Evangelho de João, irmão de Tiago, filho de Zebedeu, apresenta a narrativa de um dos mais notáveis milagres de Jesus, quando alimentou uma grande multidão de homens, mulheres, jovens, crianças, com 5 pães e 2 peixinhos. Os estudiosos, eles discutem a questão de lugar e época da realização deste milagre, porque Jesus havia saído de Jerusalém, na Judéia, e resolveu ir para a Galileia, na cidade de Tiberíades, como fala João capítulo 6, versículo 1. E aqui neste lugar, Jesus percebeu que uma multidão o procurava somente por causa dos milagres e curas feitas entre o povo. Em Jerusalém, os opositores religiosos judeus, além de rejeitá-lo como Messias, ainda procuravam matá-lo. E há um espaço aqui de tempo que de quase um ano entre a estada de Jesus em Jerusalém e a sua viagem para a Galileia. Então, o primeiro versículo do capítulo 6 de João começa com essas palavras. Depois disso, Que coisas foram essas? Foram os incidentes provocados pelo discurso de Jesus aos judeus de Jerusalém, que o fizeram sair da cidade e tomar o caminho da Galileia. Então, quando nós lemos aqui no capítulo 6, versículo 1, já o texto dizendo, depois disso, partiu Jesus para o outro lado, do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Então, aqui nós temos, esse depois disso. Há um contexto grande, há um acontecimento ali, entendeu? Então, isso aconteceu durante a festa da Páscoa, que é no capítulo 5. Então, no capítulo 6, agora aproximava-se quase um ano, depois, outra vez, a festa tradicional da Páscoa. Então, um ano antes da sua crucificação. João se preparava em enaltecer a Cristo perante o mundo. E a história do milagre aqui dos pães e peixes, ela encontra-se nos 4 evangelhos, Aqui, como nós lemos aqui, Mateus capítulo 14, versículo 13 a 21, Marcos capítulo 6, versículo 32 até o 44, e Lucas capítulo 9, 10 a 17. E em João, que nós estamos vendo aqui. Vamos lá. Aqui nós temos no segundo ponto o milagre. Vamos ler na lição? Como o único milagre mencionado nos 4 evangelhos, o evangelista procura mostrar a multiplicação de pães e peixes nesse capítulo como uma manifestação do poder ilimitado de Jesus. Por esta razão, ele destaca a imagem de Jesus ao alimentar uma imensa multidão composta por homens, mulheres, jovens e crianças, e que o seguiam. Na sua narrativa, João revela o poder criador e divino, que é capaz de trazer à existência aquilo que anteriormente não existia. Assim,
O milagre da multiplicação de pães e peixes distingue-se dos milagres de cura e de outros tipos. Aqui, nesse número 2 do tópico 1, Jesus ele tem a percepção especial para com a multidão. Quando Jesus ele tomou os pães e os peixinhos nas mãos, ele ordenou que a multidão fosse organizada em grupos de 100 em 100 e em grupos de 50 em 50, né? Pessoas, para facilitar ali a distribuição dos pães e dos peixes. E nesse contexto nós encontramos lá em Marcos, capítulo 6, versículo 40, tá? Manifestar-se nesse capítulo aqui o poder infinito de Jesus alimentando a multidão de homens, mulheres, jovens e crianças, de quase 5.000 pessoas, como fala aqui o versículo 10 do capítulo 6 de João, que estava acompanhando ali Jesus para ver outros milagres. E essa narrativa de João revelou o poder criador de Deus, que é capaz de fazer existir o que antes não existia. O que difere dos milagres de cura de enfermos e outros milagres mais, como diz, né, João 6, capítulo 6, versículo 11 até o 13. No terceiro ponto do primeiro tópico aqui nós temos, qual era o interesse da multidão? Vamos ler? Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Em Jerusalém, os líderes religiosos judeus não apenas rejeitavam-no como o Messias, como também procuravam a sua morte. E ao deixar Jerusalém, o Senhor desejou afastar-se para estar a sós com os discípulos. Mas a presença da multidão frustrou esse desejo. Ele notou que as pessoas não estavam interessadas em ouvir a sua palavra como filho de Deus. No dia seguinte, encontrou novamente a multidão que queria mais pão e confrontou-a, ao mostrar que buscava apenas alimento material, ignorando o verdadeiro pão do céu para as suas almas. A situação não é muito diferente hoje em dia, quando muitos se apressam atrás de milagre, mas poucos demonstram interesse pela palavra de Deus. De fato, nosso Senhor compreende as necessidades humanas, mas ele sabe que não são os grandes milagres que resolverão os problemas das pessoas, pois é preciso algo mais profundo para alimentar as almas. Então aqui Jesus ele percebeu que a multidão veio atrás de milagres e sinais e não compreendeu ali a sua mensagem. Então, ao final da tarde, como diz João capítulo 6, versículo 2 e 3, a Bíblia fala que ao final da tarde, quando todos já estavam alimentados de pão e peixe, a multidão continuava na expectativa de outros milagres. Jesus havia percebido que aquela multidão estava ávida por assistir a outros sinais operados por ele, mas não estava disposto a aceitar a mensagem de salvação que ele estava ali, né, pregando, ensinando. Então Jesus procurou um pequeno monte para poder falar com a multidão. Hoje em dia não é muito diferente, como nós lemos na lição, né? O comportamento do povo, infelizmente, não mudou. As pessoas desejam ser alvos de milagre, mas não estão interessados em ouvir a palavra de Deus, tá? Não estão interessados em ouvir a palavra de Deus. Então vamos lá. Tópico 2 aqui diz o seguinte: Jesus desafia a fé dos discípulos. Ali o primeiro ponto do tópico 2 diz: e Jesus subiu ao monte. Vamos ler aqui. Que monte seria este? Não existe uma designação específica para a localidade desse monte.
Tal como em toda a região montanhosa havia alguma elevação de terreno que, embora não fosse particularmente altas, podia servir como um local adequado para Jesus se dirigir aos seus discípulos e à multidão. Assim, ele subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos e a partir dali nosso Senhor avistou uma multidão que se dirigia ao seu encontro. Por isso, decidiu testar um dos seus discípulos. Felipe perguntando-lhe, onde compraremos pão para que estes comam? Todo o relacionamento de Jesus com seus discípulos estava sempre fundamentado em um ensinamento. Então, olha só que interessante. Jesus, ele sobe ao monte. Como diz João capítulo 6, versículo 3. Aí, que monte era esse, pastor? Não há uma designação do local onde esse monte, né, estava. Mas tudo indica que era um monte naquela região marítima. Então Jesus, ele queria repousar, mas quando viu a multidão naquele local, entendeu que era a oportunidade para falar com as pessoas. João capítulo 6, versículo 5. Agora, ele procurou uma pedra mais confortável para se sentar, ou se assentar, e começar o seu discurso. Quando olhamos para Jesus, o amor de Jesus exprimiu-se mais forte naquela hora. Ele subiu ao ponto mais alto naquele monte, como um lugar improvisado ideal, né, para revelar à multidão sobre o pão da vida, que está ali no capítulo 6, versículo 48, né? Então, essa multidão não seguia Jesus motivada pela fé, mas pela curiosidade acerca dos milagres que ele havia realizado, como diz no versículo 26. Mas mesmo assim, Jesus teve compaixão por essas pessoas, por isso curou os enfermos e os alimentou. Entretanto, quando Jesus saiu de Jerusalém, ele desejava retirar-se para ficar longe do assédio da multidão, com o intuito de estar um pouco a sós com seus discípulos, para repousarem, mas as pessoas frustraram esse projeto, como fala em João capítulo 6, versículo 2. Então, todavia, a percepção de Jesus o fez ver que a multidão não queria aceitar a sua mensagem, porque não admitia que ele fosse filho de Deus, preferindo a ideia de que fosse apenas um profeta poderoso, né? Não é muito diferente nos tempos atuais, quando multidões correm atrás de milagres e de curas físicas e estão pouquíssimas interessadas pela palavra de Deus. E Jesus sabia que aquelas pessoas precisavam mais do que grandes milagres, porque eram crentes, eram carentes, pobres e sem nenhum recurso para resolver seus problemas. Então, por essa razão, o Filho de Deus não só opera o milagre dos pães, mas também mostra a essas pessoas que existe um poder muito maior e mais forte para as suas almas carentes. Então, aqui nós vemos Jesus, ele viu na multidão a oportunidade para oferecer o pão do céu, tá? Então agora, Jesus, ele levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Olha só que interessante. Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele. Nós vemos que essa narrativa inicial aqui de João nos mostra que Jesus decide ir ao encontro da multidão porque conhecia seus problemas de ordem física, material e principalmente seus problemas espirituais.
Ele olha ao mesmo tempo para o futuro dessas pessoas. Então, ele testa os seus discípulos e lhes pergunta: onde compraremos pão? Onde compraremos pão para estes comerem? Versículo 5, né? Então, onde compraremos pão? Eles discutiam sobre o que fazer, mas não tinha dinheiro suficiente para alimentar uma multidão daquele tamanho. Quando olhamos André, irmão de Simão Pedro, ele encontrou um menino que por acaso tinha em seu bordal, ali, como diz versículo 9, 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Dentro da lógica humana, aquela porção encontrada ali era muito minúscula mediante a necessidade. Mas, no ponto 2, do tópico 2 da lição, nós encontramos o seguinte título: o desafio para os discípulos. Olha só o que nós temos aqui. O Senhor utilizou a situação de uma multidão necessitada para transmitir aos seus discípulos uma valiosa lição. E nesse momento, os discípulos compreenderiam que muitos dos seus desafios da missão evangélica não podem ser superados apenas com o esforço humano. O discípulo Filipe foi colocado à prova por Jesus para enfrentar a dificuldade de alimentar essa multidão faminta. Aqui o Senhor estava demonstrando a limitação humana em resolver problemas complexos. Naquele local, não havia comida suficiente nem possibilidade de comprar para satisfazer a necessidade da multidão. O Senhor desafiava assim a fé dos discípulos, sempre com o intuito de promover o seu crescimento espiritual. Então aqui nós vemos Jesus, ele testar a fé dos seus discípulos. João capítulo 6, versículo 6. E Filipe era quem estava mais próximo do mestre naquele momento e diante do problema não tinha uma ideia para oferecer a Jesus, nem tampouco os seus companheiros, os demais discípulos, né? Então aqui nós vemos que todos, apesar de terem experimentado a manifestação dos milagres de Jesus em outras ocasiões, naquela hora estavam preocupados. Jesus então, querendo experimentar o grau de fé de seus discípulos, perguntou a Filipe onde seria comprado pão para alimentar o povo. Meus queridos, no ministério cristão, às vezes, como diz a lição, somos desafiados pelas circunstâncias adversas e precisamos de alguma luz para clarear nossa mente acerca da solução possível. E aqui nós vemos que todos aqueles discípulos, eles estavam sendo treinados para os desafios da missão que teria depois da ressurreição de Jesus. Então, na verdade, Jesus queria mostrar aos seus discípulos a impossibilidade humana de prover pão para aquela multidão. Não é Filipe, não é só Filipe, mas também André ficaram imaginando como resolver o problema. Sim, aqueles discípulos foram pelo meio da multidão em busca de algum tipo de alimento, mas ninguém estava naquele lugar preparado para tal, né? Muito menos com pão suficiente para alimentar mais de 5.000 homens, fora crianças, mulheres e jovens, né? Então, quando encontraram 5 pães e 2 peixinhos, entenderam que humanamente não podia fazer nada. Mesmo assim, trouxeram o alimento e colocaram nas mãos de Jesus. Como fala João capítulo 6, versículo 11, né? E Jesus tomou os pães e, havendo dado graça, repartiu-os pelos discípulos. E a Bíblia diz: e os discípulos, pelo que estavam assentados, igualmente
E os discípulos, pelo que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Tá? Então, quando entregamos a Jesus o que temos, ele o multiplica em bênção. Jesus tomou nas mãos os pães e deu graças ao Pai por aquela provisão. Logo a seguir, os pães e os peixes se multiplicaram nas mãos dele. No dia seguinte, Jesus se deparou com a multidão que queria mais pão, mas ele os confrontou dizendo-lhe, lá João capítulo 6, versículo 27, olha o que diz ali: trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece, para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai Deus o selou. Então a narrativa de João, não há nenhuma cronologia na história. Propositalmente o apóstolo narra o milagre, que é do capítulo 6, versículo 1 até o 12, com o intuito de fortalecer a fé e para que todos crescem em Jesus como o Senhor Todo-Poderoso. Agora nós temos aqui o terceiro ponto da lição, uma lição de provisão. Vamos ler? Os discípulos descobriram um menino que trazia consigo o lanche da tarde, contendo em seu alforje 5 pães pequenos de cevada e 2 peixinhos. Jesus pegou esses pães e peixes, deu graças ao Pai e, por meio de suas mãos, realizou um milagre de multiplicação. A quantidade foi tão grande que precisaram buscar alguns cestos para distribuir os pães e os peixes. A multidão e guardar o que restou. Assim, todos comeram até se saciar. A lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Então aqui nós vemos que Jesus desafiou seus discípulos a dar de comer à multidão. Quando Jesus perguntou aos seus discípulos sobre como alimentar a multidão, ele disse, lá no versículo 5, ele disse: onde compraremos pão para estes comerem? Uma pergunta. João disse que Jesus fez a pergunta a Felipe para o experimentar. Versículo 6. Agora, o verbo experimentar, ele tinha por objetivo perceber o nível de compreensão espiritual acerca da fome da multidão. Não houve incerteza da parte de Jesus quanto ao que aconteceria naquele lugar, mas era um modo de ensinar aos seus discípulos amados que ele tinha poder para realizar milagres. Então aqui nós vemos Jesus, ele tão somente disse, lá em Marcos capítulo 6, versículo 37, ele fala: dai-lhes vós de comer. Já o evangelho de Marcos registrou a mesma experiência, versículo 35 e 36, né? Que diz: e como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado, despede-os, para que vão aos campos e aldeias circunvizinhas e comprem pão para si, porque não têm o que comer. Agora nós vemos, né, o versículo 37. Jesus, tão somente com autoridade, lhe disse: dai-lhes vós de comer. Na Almeida Revista Corrigida, né, tá falando dessa forma. Em outra tradução diz: dai-lhes vós mesmo a comer. Então os pães de cevada era um alimento comum das pessoas pobres, porque as pessoas mais abastadas preferiam pão de trigo, né? Os peixinhos provavelmente eram secos, geralmente conservados em salmoura, né? Jesus agora tomou esses alimentos diminutos e os multiplicou com uma grande multidão.
E a lição que aprendemos aqui é que Deus nos surpreende com soluções especiais. O menino cedeu seus pães e peixes. E Jesus os tomou e deu graças ao Pai por aquela provisão. Então, quando olhamos para a Bíblia ela diz que ele tomou aqueles pães em suas mãos e depois de abençoá-los, o partiu. De suas mãos, o poder milagroso da multiplicação foi operado. Então, ao final, quando vemos aqui, ao final os discípulos conseguiram alguns cestos e os encheram com os pães e peixes. E Cristo ordenou que fosse distribuído à multidão. Então todos comeram e se fartaram, sobrando ainda 12 cestos como os restolhos, né? Agora aqui no capítulo 3, no tópico 3 da lição, nós temos o tema assim, ó, Jesus, o pão que desceu do céu. Primeiro ponto diz, qual é o real interesse da multidão? Ali a lição diz o seguinte, no dia seguinte ao milagre da multiplicação dos pães e peixes, a multidão que havia participado buscava Jesus na região de Cafarnaum, conforme indicado em João, capítulo 6, 22 e 6 e 24. Ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhe, na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. O Senhor compreendia que a percepção daquela multidão sobre ele era puramente social. Desejava um líder que satisfazesse as suas necessidades materiais. No entanto, para além do pão físico, nosso Senhor queria oferecer-lhe o pão que desceu do céu. O povo não percebia que a multiplicação dos pães era apenas uma representação do verdadeiro pão da vida que Jesus tinha para dar. O nosso Senhor é o pão que realmente apazigua a fome do ser humano. Então, Jesus ele apresenta aqui à multidão o pão do céu. E quando nós vemos esse tópico aqui, Jesus ele mostra a diferença entre o pão material, que foi o que ele multiplicou, e o pão espiritual. Então agora já era dia seguinte, né? Depois da multiplicação dos pães e peixes, agora a multidão descobriu que Jesus havia ido para outro lado do mar, de Tiberíades para Cafarnaum, capítulo 6, versículo 23 até o 26. E então Jesus, no versículo 26 até o 29, agora ele dá início a um diálogo com a multidão ao seu redor, que não havia entendido até aquele momento a principal razão do milagre operado, que era vê-lo como aquele que podia dar-lhe pão do céu. Então, o povo esperava apenas alguém que, politicamente, pudesse diminuir as pressões sociais, a fim de que não faltasse o pão material para as suas famílias. Então, na realidade, Jesus ele percebeu que o povo não entendeu que a solução para todos os problemas sociais, problemas físicos, no ato de crer apenas que ele era o pão do céu, que Deus estava oferecendo ali a todos. Então bastava tão somente crer nele. Jesus, então, ele explicou melhor essa questão quando disse, lá no versículo 27 do capítulo 6, trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus o selou. Então aqui nós temos, no segundo ponto do terceiro tópico agora, o pão do céu. Não é preciso debater a respeito da identidade do pão do céu, pois traça-se do próprio Jesus. Nosso Senhor confirma a sua identidade divina quando diz, eu sou. Há pelo menos 7 declarações
somente no Evangelho de João, que autenticam essa identidade divina. Primeiro, eu sou o pão da vida. Eu sou a luz do mundo, eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a videira verdadeira. Então, há uma comparação no versículo 32 entre o maná na peregrinação de Israel, no deserto, sob a liderança de Moisés, com o verdadeiro pão que desceu do céu, ou seja, o próprio Cristo, nosso Senhor, que afirma que quem se alimenta desse pão viverá para sempre. Então, quando falamos aqui do pão do céu, ou o pão do céu, capítulo 6, versículo 35 ao 47, tendo percebido aqui a incredulidade dos seus oponentes por ter declarado ali ser o pão do céu, como diz capítulo 6 de João, versículo 32, agora Jesus, ele falou de modo claro, incisivamente, lá no versículo 35, eu sou o pão da vida. Então, naturalmente, Jesus, ele deu-se a conhecer quando fez a declaração que confirma essa identificação, lá quando diz o capítulo 8 de João, versículo 58, eu sou. Então, com essa declaração, eu sou, ele assume a sua divindade, porque fez a mesma declaração em outras ocasiões, demonstrando a plenitude do seu poder. Então, quando nós lemos aqui na lição, né, alguns exemplos, né, pelo menos 7 afirmações, né, e somente no Evangelho de João, nós encontramos aqui a autenticação da sua deidade, quando ali diz em João capítulo 6, versículo 35, versículo 48 e o 51, quando ele fala, eu sou o pão da vida. Quando nós vemos em João capítulo 8, versículo 12 e o capítulo 9, versículo 5, ele dizendo, eu sou a luz do mundo. Também João capítulo 10, versículo 7 e versículo 9 fala, eu sou a porta das ovelhas. João capítulo 10, versículo 11 e o versículo 14 fala, eu sou o bom pastor. Em João capítulo 11, versículo 25, ali diz, eu sou a ressurreição e a vida. João capítulo 14, versículo 6 fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E em João capítulo 15, versículo 5 diz, eu sou a videira verdadeira. Tá? Então, no versículo 32, quando Jesus diz, na verdade vos digo, que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Então ele mostrou a diferença entre o maná que Deus concedeu ao povo de Israel em sua peregrinação no deserto, como ali um pão enviado do céu, mas que era, de fato, apenas um alimento para o corpo físico e que a cada dia tinha que ser repetida essa alimentação. Agora, Jesus mostrou àquele povo o contraste entre o pão do deserto, maná, e o verdadeiro pão do céu, Cristo. Então, em João capítulo 6, versículo 35 até o 37, Jesus se identifica como o Filho de Deus que dá vida eterna aos que creem em seu nome. Quando ele diz, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Olha o que diz mais ainda. E quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me vistes. E contudo não creste. Tudo o que o Pai me dá virá a mim. E o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. Então, quando Jesus disse, eu sou o pão da vida, vossos pais comeram o maná no deserto e morreram, João capítulo 6, versículo 48 e 49, ele estava declarando com firmeza que a pessoa que comesse o pão que o Pai Celestial estava oferecendo nunca mais morreria, mas viveria para sempre. Que pão é esse?
essa afirmação não significa a salvação imediata e eterna, mas todo aquele que mantivesse sua fé em Cristo jamais morreria espiritualmente. Então, temos aqui o terceiro ponto. O que é comer pão do céu? O que é comer o pão? Então vamos lá. Ali, a lição diz: observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de pão vivo, que desceu do céu, para o pão que eu der é a minha carne. Então, mais tarde, o apóstolo Paulo fez uma associação simbólica entre o pão da ceia do Senhor e a carne de Jesus, afirmando: isso é o meu corpo, isso é o meu sangue. De forma evidente, ao mencionar a partilha da sua carne, o nosso Senhor refere-se à sua morte na cruz, onde oferece a sua vida em prol dos pecadores que se arrependem e creem no Evangelho, proporcionando-lhe salvação e vida eterna. Então, aqui nós vemos o significado da expressão comer o pão, de modo como Jesus referiu-se à água, dizendo: quem crê em mim nunca terá sede, no versículo 35, e também diz: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim nunca terá fome, versículo 35 também. Aqui Jesus é doador da água da vida e do pão da vida. Então, tudo que Jesus espera dos sedentos e dos famintos espirituais é que creiam nele, como fala o versículo 36. De modo especial, Jesus ele muda o objetivo da mensagem do comer o pão do céu para falar de fato da sua carne como o pão do céu. Então, a sua carne referia-se ao seu corpo. Se você olhar no versículo 51, aqui de João, né? Ali diz. Então ele utiliza uma linguagem que posteriormente foi usada por Paulo. Acabei de falar aqui na lição, né? O apóstolo Paulo, ao atribuir o pão simbólico da ceia à sua carne. Quando olhamos no versículo 51 de João capítulo 6 até o versículo 58, Jesus inicia a sua mensagem com as palavras: o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, Paulo escreveu aos Coríntios, ao falar da instituição da Santa Ceia, citando as palavras de Jesus na última ceia, né, com seus discípulos, lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 24 e 25, ele fala: e tendo dado graça, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente, ainda o texto continua. Depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25. Então, aqui em João capítulo 6, versículo 51, Jesus ele faz alusão à morte quando diz: eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Então, no versículo 39, presta bem atenção, ele afirma que a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Então Jesus tem uma visão escatológica quando vê os que creem nele de forma corporativa, isso é, aqueles que ele redimiu do pecado, hão de ressuscitar na ressurreição dos mortos, como fala 1 Coríntios capítulo 15, versículos 51 até o 54. A conclusão desta lição diz o seguinte: nessa lição compreendemos que Jesus é o pão da vida e se ofereceu por nós. Assim, aqueles que se alimentam de sua palavra satisfazem a sua fome espiritual e recebem a vida eterna. O nosso Senhor é o pão que veio do céu.
um alimento inextinguível que nos nutre para sempre. Por conseguinte, não devemos limitar-nos ao alimento material que tem uma função fisiológica, né, relevante, porém passageira. Aspiremos, portanto, o alimento celestial que proporciona vida e abundância eternamente. Então, aprendemos aqui, neste capítulo, que se o pão da vida é Jesus, o que Jesus está dando é a si mesmo. Então, em João capítulo 6 e 51, que nós lemos aqui, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Essas palavras trazem à memória o que João Batista falou acerca de Jesus, como ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como nós vemos em João capítulo 1, versículo 29. Então, também vemos como a afirmação do profeta Isaías, quando ele chama Jesus de servo de Jeová, ou servo sofredor, lá em Isaías 52, versículo 13, Isaías 53, versículo 12, né? Então, além disso, nós vemos o apóstolo João apresentando Jesus como aquele que dá a sua vida pela vida do mundo. João capítulo 3, versículo 15 a 17 e capítulo 4, versículo 42. Então, concluindo, o pão do céu foi dado ao mundo, a toda criatura que crê em Cristo, para que nunca mais tenha fome espiritual. Amém? Vamos para nosso questionário? A primeira questão diz o seguinte: em quais dos evangelhos se encontra o relato do episódio da multiplicação? Resposta: a narrativa do milagre dos pães e peixes está presente nos 4 evangelhos. Segunda questão: o que Jesus notou em relação à multidão? Resposta: Jesus percebeu que a multidão o seguia devido aos milagres e curas que realizava, mas não para escutar a sua mensagem. Terceira questão: que ensinamento podemos extrair do episódio da multiplicação? Resposta: a lição que tiramos desse episódio é que Deus nos surpreende com soluções extraordinárias. Ele manifesta o seu poder de provisão para aqueles que acreditam nele. Quarta questão: qual foi a mensagem clara que Jesus transmitiu à multidão? Resposta: ao encontrá-la, Jesus transmitiu uma mensagem clara e disse-lhe: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que viste, mas porque comeste do pão e vos saciaste. João capítulo 6, versículo 26. Quinta e última questão: que alteração é visível nas palavras de Jesus em João 6 e 51? Resposta: observamos uma mudança nas palavras de Jesus ao passar de pão vivo que desceu do céu para o pão que eu der é a minha carne. João capítulo 6, versículo 51. Então, aqui nós terminamos mais uma lição, mais um subsídio teológico, aqui, lição 4 do segundo trimestre de 2025, tá? Convido você a estar se inscrevendo em nosso canal, assinando ali, ativando o sininho para receber semanalmente mais estudos bíblicos, né? Tanto da escola dominical quanto assuntos teológicos, doutrinários, né? Com a palavra do Senhor, para o seu elevo espiritual e também para aí te ajudar em seu material acadêmico, né? E teológico. Que Deus venha abençoar a todos os professores, a todos os alunos aí que estarão assistindo e se preparando, né, através desses estudos. Pai querido,
Te agradecemos, Senhor, por mais esta aula, por mais esse estudo. Pai, pedindo a tua bênção, Senhor, sobre cada professor, sobre cada aluno, que estará, Senhor, preparando a sua aula, Deus, preparando ali o seu material para estar lecionando em suas classes. Abençoa, Senhor, a cada ouvinte que estará ouvindo e assistindo esse estudo. Pai, que seja para o crescimento espiritual. Deus Santo, Tu és o Deus da provisão, o Deus que opera milagre, o Deus das causas impossíveis. E nós te agradecemos por esta oportunidade, Pai, no nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe.